Olá pessoal, vamos para mais um podcast, hoje com o treinador de futsal René Benassi, da Uniara Fundo Esporte. Estamos aqui no estúdio da Uniara, Universidade de Araraquara. René, seja bem-vindo. Então assim, como é que está o futsal hoje de Araraquara? Como é que ele está organizado? Quem é que dá as cartas? Quem é que organiza isso? A Fundo Esporte? Tem alguma outra instituição? Como estão os times hoje, os campeonatos regionais, o campeonato municipal? Os campeonatos que nós participamos são os campeonatos da Liga Paulista, né? No primeiro semestre a gente joga a Copa Paulista e no segundo a Liga Paulista. Esses campeonatos eles foram criados depois que teve a divergência, né, com a Federação Paulista. Então os clubes se uniram e criaram um campeonato, uma liga independente, em 2012. Estamos completando 10 anos de liga. E com isso a gente conseguiu baratear taxas, né? E conseguiu uma organização melhor. Hoje os jogos têm transmissão ao vivo, todos, né? São vendidos pacotes. E o futsal de Araraquara conseguiu se organizar nesse sentido, de estar entre os melhores clubes do estado de São Paulo. A gente tem uma parceria com a Uniara é o patrocinador master. A Uniara está conosco aí há 21 anos. E a gente tem todo o suporte da Secretaria de Esporte, através da Fundo Esporte, no qual nós estamos juntos há 12 anos. Então a Secretaria fornece para a gente, né, quadra, alimentação dos jogos, quando é fora da cidade, algumas taxas, e assim por diante. Então, o futsal hoje araraquarense vive um bom momento no masculino e no feminino, com uma organização muito boa. Então, porque o futsal araraquarense, ele sempre foi bem organizado, né? Eu me lembro nos anos 80 que tinha o time da WL, eles disputavam o campeonato estadual, se eu não me engano, o campeonato paulista, eu não sei a denominação exata. E tinha o Clube 22 de Agosto também, que participava também desse campeonato, né? Então, assim, a Araraquara tem toda uma tradição com isso, né? Quer dizer, e até que ponto isso afeta o futsal de Araraquara? Quer dizer, essa tradição é capaz de fazer com que o futsal aqui seja mais jogado? Quer dizer, porque assim, é um esporte muito praticado, não é? O futsal no Brasil é muito jogado, né? Não só em Araraquara por virtude da nossa tradição, mas é muito interessante para a gente, né, ter essas raízes, como você falou, nos anos 80 a WL, né? Um time sensacional, time que chegava em todos os campeonatos paulistas bem. Depois, nos anos 90, através do Clube 22 de Agosto, né? Um trabalho sensacional que o Sérgio Salame ficou à frente muitos anos. Nos anos 2000, quando que o Clube 22 de Agosto se retira, que foi uma perca muito grande para o futsal araraquarense, porque nós tínhamos lá todas as categorias de base, até o principal, que é o correto. Mas o Sérgio ainda continua, né? O Salame continua com tradição futsal, até mais ou menos 2010, aí, durante uns 10 anos. E depois, quando que ele se retira, a gente assume, né? E a gente continua com essa alavancada aí do futsal na cidade. Então você vê que isso daí vem de 30, 40 anos. Nós temos a Liga de Futsal aqui em Araraquara, é a liga mais antiga do país, né, no qual o Carlinhos, por muitos anos, foi presidente, antigamente o seu Fafal. O Carlinhos que você fala que era do Araraquarense. Isso, Carlinhos Lopes. Então a gente está com o futsal enraizado na cidade, né? Pessoas muito interessantes que sempre cuidaram bem do nosso futsal. E tem inúmeras quadras em Araraquara, né? Tem os clubes que promovem campeonatos e tal. Eu acho que isso daí é um celeiro enorme para o desenvolvimento desse esporte na cidade, né? É bem interessante, né? O Araraquarense tem quadro 22, nós temos as quadras do município, né? Gigantão, pista, nós temos Sesc, SESI, né? E o futsal de uns anos para cá teve uma mudança grande em termos de Federação Paulista, Liga Paulista, né? Liga Nacional, do jogo ter que ser disputado em quadras de 40 por 20. Isso ficou melhor. Houve então uma padronização, porque as regras mudaram dos anos 80 para cá, né? A bola ficou um pouco maior, mais leve.
Não é? Não teve isso? Mudou muito, muito. O jogo que se joga hoje não é o mesmo que se joga há 10, 12 anos atrás. E não tem nada a ver com o jogo que se jogou há 20 anos atrás, né? Eu não consigo decidir se é melhor ou pior, conversando com as pessoas mais velhas, mas o jogo mudou. A quadra hoje, 40 por 20. Antigamente você poderia jogar em qualquer tamanho. Quadra de 32 metros, 36, 28, que é uma quadra de basquete. Então, cada semana você tinha uma surpresa onde você iria jogar e mudava muito o sistema de treinamento. Era muito difícil para quem jogava futsal naquela época, né? Esta parte ficou mais fácil. A gente treina sabendo que vai jogar numa quadra de 40 por 20, porque muda muito o sistema de defesa, o sistema de ataque, o espaço físico, né? Então, isto foi bom. Agora teve as mudanças que você citou, né? De anos para cá se criou o gol-linha, né? Já faz um bom tempo que o goleiro vinha jogar na quadra ofensiva. Antigamente o goleiro não podia sair dentro da área dele. Muito antigamente ainda o lateral era com a mão, a bola pesada, os chutes era praticamente só de bico. A bola era pesada, rapaz, batia na gente assim, ardia demais, né? Ardia, os goleiros sofriam muitos, né? Muito, eu lembro só dessa época aí. Então, os chutes de bico. Hoje a bola é leve, ela quica, chute com o dorso do pé, peito do pé, né? Então teve uma mudança muito grande, sim. Entendi. Legal. E me diga uma coisa, porque assim, o futsal, ele é um jogo muito rápido, não é? Como que é a preparação hoje? Porque eu me lembro que quando eu jogava, né, a gente fazia basicamente os mesmos treinos físicos do futebol de campo, não é? Com algumas diferenças, enfim. Então. Como que é essa preparação física hoje? Porque assim, é um jogo que ele vai parando o cronômetro, ele demora mais, exige mais do atleta uma preparação física, uma condição para poder suportar a pressão do jogo. Como é que é isso? O jogo ele é 20 por 20, mas é cronometrado, como você falou, dá uma média de 36 por 36. Nós fizemos o primeiro jogo do mata-mata das oitavas da Liga Paulista, o segundo tempo deu 42 minutos, né? Quase um futebol de campo. Quase um futebol de campo, exatamente. Então, a preparação física que nós fazemos é muito voltada para força, velocidade, pique, né? A gente não precisa que o atleta fique muito tempo em quadra, porque a gente vai trocando as formações de quarteto, troca os 4 juntos, muitas vezes, a cada 4 minutos. Este ano, na Liga Paulista contra o São José, time de Liga Nacional, que estava muito bem no Campeonato Brasileiro, quando eles vieram jogar contra a gente, eu troquei de 3 em 3 minutos para tentar manter a intensidade. E naquela noite o jogo foi 1-1. E para você ter uma ideia, foram mais de 67 bolas nos goleiros. Então um jogo muito intenso, né? Muito chute. E um jogo de 1-1, né? As defesas postadas, chute de longe, conseguiu se manter bem. Então a parte física ela é importantíssima, né? Mas a gente tem um rodízio muito grande dos atletas. Você faz o rodízio para descansar a rapaziada para que possa suportar os jogos aí, né? E em questões táticas, assim, porque assim, você sabe que eu estava assistindo outro dia uma entrevista com o Lisca, o treinador que estava no Avaí e saiu, e ele disse o seguinte, olha, o futebol hoje caminha, o futebol de campo hoje, ele caminha para ter os mesmos rumos do futsal. Ou seja, aquele futebol total, onde todo mundo faz as mesmas funções. Você acredita nisso? Não 100%, mas acredito que 80%, 90% é isto, tá? Você vai ter algumas posições muito específicas, né? Que são a posição do centroavante, algumas coisas que não tem como mudar. Mas as outras funções é exatamente isso daí, principalmente a parte tática, de encurtamento do campo, né? Você vê, teve seleções aí campeãs do mundo que encurtou o campo em 22 metros para se defender, né? Que foi o caso da França. No futsal a gente também encurta a quadra, porque uma quadra de 40 metros por 20 metros é muito grande. Você pega o gigantão. Se você deixar os seus jogadores longe um do outro, você não consegue se defender. Então a gente agrupa a defesa em um setor da quadra, tenta induzir o ataque adversário a nos atacar por esse setor, para a nossa defesa estar postada. Então é um jogo que ficou extremamente tático, né? E mesmo numa quadra de 40 por 20, mesmo o jogo dando uma média de 40 minutos por 40 minutos, você vê os últimos resultados aí de Liga Nacional, Liga Paulista, onde que começou os confrontos, o nosso jogo foi 1-1, o do Botucatu com
Com Ribeirão Preto foi 1-1. Você Jogo vê todos ocupado. todos jogos com poucos gols e apertado. Então as defesas se sobressaem bem nesse agrupamento. O pessoal antigamente, num passado recente aí, das antigas, Ronaldo, Ronaldinho, o próprio Robinho, vem do futebol de salão, do futsal. E é dentro disso que o Alexandre comentou antes, dessa mistura entre as categorias. E você acha que tem uma molecada chegando que pode acontecer o mesmo? Essa mistura, como você falou, né, é muito viável. Você pega aí grandes jogadores, a grande maioria do futebol brasileiro passou por futsal, né? Porque a criança com 7, 8, 9 anos, ela se encontra muito mais no futsal do que no futebol, naquele campão gigantesco para ela, né? E cria muita habilidade, né? É um espaço curto, mesmo com as quadras maiores, ainda é muito menor do que um campo. E você pega times aí, eu posso citar os times do estado de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, todos têm futsal de base de crianças de 7 anos até o sub-20. E em algumas categorias, a criança treina até 2 dias de futebol e 2 dias de futsal, que é para ela ir acostumando mesmo. Então, essa junção é importantíssima para o desenvolvimento do atleta, da criança. E em Araraquara, porque assim, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, você tinha os treinadores, né, Zé Alemão, você tinha o Totti, você tinha essas figuras, né? E eles organizavam os campeonatos mirim, pré-mirim, juvenil na cidade. Existem ainda esses campeonatos na cidade, dessas categorias, ou só tem hoje, por exemplo, o futsal para adultos ou coisas do gênero assim organizado? Nós temos campeonatos na cidade para as categorias menores, numa quantidade pequena, infelizmente precisaríamos ter mais. Pessoas igual estas não temos mais, tá? Fazia por social, por socialização, né? Por bondade. A maioria das escolinhas hoje em dia são pagas, né? A grande maioria mesmo, 90%. É lógico que nós temos as escolinhas da prefeitura, né? Que a gente oferece nos bairros. E aí é um trabalho social, grátis, né? Mas os campeonatos nós precisaríamos ter mais e uma organização melhor de categoria de base. Nós estávamos criando essas categorias de base em 2020, né? Quando que nós começamos, infelizmente, veio a pandemia, nós paramos e a gente pretende voltar ano que vem através da Secretaria de Esporte, ter o Sub-11, 13, 15, 17... para jogar a Liga Paulista também, Copa Paulista. E até porque você cria novos craques, né? Você revela novos jogadores e você dá um novo cenário, uma nova perspectiva, né? Eu achei que tivesse esse cenário na cidade, porque isso daí, como eu te falei, porque o futsal é um esporte muito praticado em Araraquara. Não só em Araraquara, mas no Brasil todo, porque é mais fácil você arrumar 10 para jogar uma partida de futsal do que você arrumar 22 para jogar uma partida de futebol de campo, né? Então, isso daí dá uma diferença. Então, eu achei que isso tivesse organizado ainda, que tivesse esses campeonatos. Então, hoje, em Araraquara, você não tem essas ligas menores? Ou se tem, funciona de forma muito... Precisamos melhorar. Temos poucos jogos, poucos campeonatos. Nós teríamos que ter muito mais, teríamos que ter de fevereiro a dezembro, mas infelizmente não acontece. E o futsal é muito praticado até por uma situação simples, né? Você vai em qualquer escola, tem uma quadra, né? E você não vai em qualquer escola e tem um campo, né? Sim. Então, imagine quantas escolas nós temos aí pelo Brasil, né? Com uma quadra dentro dela. Não só daí para praticar futsal, vôlei, basquete, né? Mas é mais difícil a gente ter um campão à disposição, como você falou, 22 pessoas, né? E me diga uma coisa, como é que a prefeitura, através da Fundesporte, hoje atua no sentido de ajudar o desenvolvimento do futsal? Nós temos tem algum projeto, alguma coisa assim? Temos vários projetos nos bairros, né, com escolinhas de socialização, no qual a gente oferece, né, professores, bolas, todo o material necessário, mas voltado para a socialização. É muito interessante, juntando todas as modalidades, nós temos acho que mais de 7.000 crianças que participam dessas escolinhas da Secretaria de Esporte. Mas nós precisaríamos ter as equipes de treinamento, como a gente fala, né, de competição,
pro ano que vem a gente captar esses talentos nessa socialização. Então você vai no bairro do São Midei, lá nas escolinhas tem 2 garotos bons, vamos pegar os 2. Nós temos no Parque São Paulo mais um, vamos pegar. No Parque das Laranjeiras temos mais 3. Nós precisaríamos recrutar esses garotos. E você vai formando o time, você vai formando, vai revelando essas figuras, né? Perfeito. É importantíssimo o trabalho social para a gente formar caráter, né? Mas também, depois a gente tem os atletas para competição, porque até é estimulante para o garoto que vai fazer a escolinha no bairro, né? Sim, falar, sim, nossa, se eu tiver melhor, se eu tiver condição, se eu tem uma treinar... situação ali, dá para... Talvez o professor me escolha, né? Eu acho que esse incentivo para a criançada eu acho legal. Legal, muito bom. E sempre tem um ou outro que se destaca, né? Que é gratificante esse trabalho social que você comenta, que você sempre vai ver um que vai sobressair aos outros. Sem dúvida. Ó, eu não tenho estudo nenhum que comprove a minha teoria, mas o Brasil sempre formou muita base. Nós fomos várias vezes campeões do mundo de futebol, de futsal, e a gente tinha muito talento na rua, quando que a gente ficava brincando na rua, nos campinhos. E de 10, 15 anos para cá, veio o computador, veio o celular, veio os jogos, né? Não estou falando que não tenha que ter, mas tirou essas crianças. E a gente começou a ter mais dificuldade de achar o produto brasileiro, que é o Vinícius Júnior, que é o Rodrigo, que é o Neymar, os jogadores de drible, né? A gente teve seleções nossas, como foi a do Dunga, uma seleção muito mais robotizada, né? Da Copa passada, tirando o Neymar, uma seleção um pouco mais robotizada. Este ano não. O Tite mudou um pouco o estilo. Então eu acho que a gente captava muito esses garotos, como você falou, né? A gente não precisava nem correr atrás. Eles achavam a gente. Então era muito cômodo para o Brasil 10, 15 anos atrás. E isso daí mudou agora. E foi comentado que antigamente o pessoal levava o produto do Brasil para fora e hoje o Brasil precisa ir buscar lá fora algo para voltar às origens. Eles têm comentado muito nos programas esportivos, principalmente o fato do centroavante. Os europeus não tinham, levavam do Brasil. Hoje o Brasil não tem porque os que foram embora não tiveram, não formaram e tem tudo dentro disso que você comentou. Sim, nós passamos isso daí no futebol, nós passamos no futsal. No futsal, há vários anos atrás, o Brasil campeão de tudo. Entendemos que nós não precisávamos mais do pivô de referência. E começamos a querer fazer o jogo em 4, começamos a copiar a Espanha, Portugal, Itália. E eles começaram a importar os pivôs nossos, Fernandão e assim por diante. E eles começaram a ser campeão do mundo, eles ficaram mais fortes que a gente e a gente não formou mais. Aí a gente ficou com uma lacuna de 4 a 8 anos. Tivemos jogadores na referência de pivô jogando até mais velho, né? 40, 42 anos, por essa falta. Começamos a formar novamente agora pivôs de referência, pivôs enfincados. O centroavante cai na mesma situação. Infelizmente, a gente teve Careca, Romário, Ronaldo. E hoje em dia a gente tem um pouco de dificuldade. A gente leva um Gabriel Jesus na última Copa e coloca o rapaz para correr atrás de lateral. O Neymar tem uma situação melhor. É surreal pensar um centroavante brasileiro correndo atrás de lateral. Sim. Mas são as mudanças ocorridas hoje no contexto, né? Se você for analisar, na final da Libertadores passado, o Scarpa jogou de lateral esquerdo. Então você tem quer dizer, você vai fazer uma função tática, você vai jogar aqui, você vai fazer isso, você vai correr daqui para lá e daqui para lá. Quer dizer, você tem uma mudança tática muito grande. E o cara entender isso, né? E o jogador entender essa posição. Então, eu acho que você tem que taticamente jogar conforme o jogo, né? Do Scarpa, sim, várias situações. Na final contra o Chelsea, ele também faz essa função. Aí eu consegui entender. Mas você jogar 7 jogos de Copa do Mundo com o seu centroavante jogando correndo atrás de lateral, aí eu não consigo. Nós estamos falando mesmo com seleções menores. Então, nós estamos falando da seleção brasileira, pentacampeã do mundo. Lógico que taticamente a gente precisa se organizar, igual os europeus, né? Igual uma Alemanha, uma Itália que chegou. A Itália taticamente é sensacional, chegou em vários mundiais desacreditada e taticamente sofria poucos gols.
Então eu entendo, de repente, numa semifinal nós vamos pegar uma Bélgica muito forte, ou esse jogo a gente precisa se defender um pouco. Mas numa primeira fase, você pegando uma Costa Rica, você pegando Camarões, e o nosso centroavante não fazer um gol numa Copa do Mundo, aí eu já não consigo entender muito. Sim, entendi. Não, eu acho que é isso. E também você estava falando daquela questão dos jovens e tal, né? Hoje passa muito assim, as crianças hoje, de certa forma, e o futebol se desenvolve dentro de um processo de mercado. Então, por exemplo, o sujeito vai lá para uma escolinha de futebol que é paga, onde ele vai encontrar a melhor quadra possível, ele vai colocar hoje o melhor tênis possível, vai ter a bola com maior tecnologia possível, mas muitas vezes ele não consegue entender o jogo. E aí ele não consegue jogar. Então, as condições materiais do jogo melhoraram, né? A estrutura melhorou, né? Mas a capacidade dele desenvolver o futebol e de entender, eu acho que ficou pelo meio do caminho, né? E digo isso pelo seguinte, eu até conversei aqui, a gente conversou com o Vica, com o ex-jogador, e eu perguntei para ele, olha, tá bom, e a mentalidade do jogador? Porque assim, a gente tá jogando o jogo tá 2-0 pro adversário, a gente fala assim, já foi, acabou. Né? O jogo já acabou. Quer dizer, não é assim, o cara tem que mentalizar o jogo, ele tem que entender o jogo para ele poder fazer. Você crê muito nisso também? Quer dizer, houve uma melhora na estrutura da prática do esporte, mas uma diminuição na capacidade de entendimento desse esporte, do jogo, da função, daquilo que precisa ser feito? Então, eu não consigo decidir se teve uma piora, né? Mas uma coisa eu consigo entender. Eu acho que a gente nunca foi muito fã da parte tática do jogo, né? Isso daí foi sempre muito mais do europeu. E nós tivemos que se enquadrar nessa situação aí de anos para cá, né? A parte tática do jogo, infelizmente, tomou conta. Ou felizmente, como cada um queira. Como a parte física que você citou há um tempo atrás. O jogo ficou, em vários setores, muito robotizado. E uma coisa que é muito importante que você falou. Hoje, se oferece um material que há 10, 15 anos atrás era surreal, né? Sim. Eu assistia um pouco mais, lógico, né? Alguns jogos antigos, nossa, a bola super pesada, aquela chuva, cheio de lama. Principalmente no Rio Grande do Sul, você via jogos do Inter, do Grêmio. Eu lembro um jogo que eu assisti do Denner, ele inteiro sujo de barro, sabe? E hoje não, você pega os campos aí, sensacionais. O cara nem suja o uniforme. Não né? suja. Você joga de branco, você sai branco. Você sai branco, exatamente. A bola, chuteiro, não pesa nada, né? Todos os equipamentos teve a melhora. Só que a parte tática a gente precisa evoluir mais ainda. A gente precisa ter um entendimento maior do jogo, né? Como que você pega jogadores brasileiros? Você vai para o Barcelona, Messi, Suárez e Neymar, a gente consegue marcar. Eles conseguem compor a defesa. Aí você pega aqui no Campeonato Brasileiro, um certo jogador X, vai lá e acha que não precisa cooperar com a marcação. Ou você pega alguns treinadores, eu vou citar o caso do Flamengo, fala que o Pedro e o Gabriel não podem jogar junto. Jogador bom sempre pode jogar junto. Função do técnico achar essa parte tática e o jogador entender essa parte tática. Agora os dois estão jogando junto com o Dorival, que faz um trabalho sensacional no Flamengo, né? Com os mesmos jogadores que os últimos técnicos, infelizmente, não conseguiu fazer. Então, para mim, jogador bom tem que jogar e o técnico tem que colocar a parte tática e o jogador tem que ter o entendimento da parte tática para fazer um contexto geral funcionar. E você acha que isso passa pela capacidade intelectual do Sem jogador dúvida. de entender? Por exemplo, no futsal, por exemplo, são 5 sujeitos ali que jogam. É uma diferente de 5 para 11, né? Você acha que no futsal todos eles conseguem entender as suas funções dentro da quadra? Sem dúvida. E mesmo os grandes times de futebol conseguem os 11 entender porque vai ser setorizado, né? Você vai setorizar movimentos deles, né? Em setores do campo, então fica um entendimento mais fácil. Mas eu acho que no futsal é um pouco mais fácil porque você trabalha com menos pessoas, né? Você fazer 5, entender uma parte tática, eu acho que é mais fácil do que você fazer 11, né? Fazer o mesmo movimento. E existe muita reclamação, assim, do cara falar, pô, vou ter que fazer isso, pô, vou ter que fazer aquilo. Então, até que não, porque geralmente
ele não fica fazendo isso daí muito tempo. Foi como eu te falei do Gabriel Jesus. Se é uma coisa específica, que nem eu vou dar o exemplo do jogo do pulo. Eles tinham um back, um fixo de muita força, que era o Bob. Quando que ele estava na quadra, eu tentava jogar em 4, sem pivô de referência, para deixar ele sem função. Quando que ele saía, aí eu tentava colocar o pivô, o Rafão. Então a gente vai fazendo mini joguinhos dentro do jogo, né? A cada 3, 4 minutos. Então os jogadores entendem bem essa parte tática. Quando eles tinham 2 jogadores mais de drible e o Gafanha de pivô, eu deixava 2 fixos, deixava o João e o Edgar. Dentro do jogo de 20 por 20, você vai dividindo em 5, 7 minutos e vai utilizando as peças. Então os jogadores entendem bem. Interessante, porque assim, na verdade, como eu te falei, quer dizer, você tem essa totalidade do futsal, né? E os passes são sempre rápidos. E assim, se o sujeito dá um passe, o passe errado, sai na cara do gol. Quer dizer, o risco, quer dizer, o passe de risco que ele vai... Quer dizer, todo passe que ele dá no jogo é um passe de risco. Isso o cara tem que ter uma mentalidade muito forte de ser o seguinte: poxa, eu tô aqui com a bola, se eu errar o passe, eu vou tomar o gol. Quer dizer, ele tá sempre seja lá em que instância do jogo for, ele está sempre pressionado a tomar uma decisão, e essa decisão sempre tem que ser correta do ponto de vista macro, assim, do jogo, né? Tático. Né? Então, quer dizer, como é que é trabalhar isso com os atletas, né? Como é que é dizer pro cara, olha, se você errar o passe, o cara vai sair na cara do gol e a gente vai tomar? A gente fala que nós não podemos deixar a bola viva, né? Então, todo ataque nosso, de todas as equipes, lógico, né? Você ataca pensando no contra-ataque. Então, a gente vê o modelo de defesa do adversário e vê por onde a gente vai atacar. E a gente costuma falar, é muito melhor você dar um chute e acertar o placar, que vira tiro de meta para o adversário, do que você dar um chute fraco e o goleiro defender, encaixar. Aí a bola, a gente vai ser contra-atacado. Aí a gente vai ter que correr para trás 30 metros. Então, tudo isso daí é programado. A gente fala, no nosso ataque, nós temos que acabar a jogada. Então, você vê que a bola está saindo para a lateral, não vai lá e dar um carrinho e evita lateral só para deixar ela dentro da quadra. Porque pode ser que pegue a nossa defesa aberta. Perfeito. Vai sair para escanteio? Deixa sair. Vai lá e marca o escanteio. Não vai lá e dar um carrinho e coloca a bola para dentro da quadra, que você não sabe para onde essa bola vai, você não sabe com quem ela vai cair, você não sabe aonde vai estar a sua defesa. Então, todas essas situações tem que estar mentalizado no atleta. Ele tem que saber que ele tem que atacar e definir a jogada. Nós não podemos ter que ser contra-atacado. Não tem o balãozão, né? Porque o jogo de 4 contra 4 é difícil sair gol. Nós conversamos sobre isso, né? Que os jogos estão saindo poucos gols. Então, quando que sai o gol? Quando que você deixa a bola no seu ataque, você é contra-atacado, numa vantagem de 4-2, 3-2, 2-1. São nesses momentos que saem os gols. Por exemplo, o gol do pulo foi de pênalti. Então, nossa defesa no 4 contra 4 jogou aí 20 por 20 cronometrado e não sofreu nenhum gol. E o nosso gol foi de goleiro linha, faltando 50 segundos, quando que a gente atacou 5-4. E quem faz o gol nosso é o nosso goleiro linha, que foi onde foi o Leandro, na marca do pênalti deles. É um risco gigantesco, mas os 2 gols mostram que no 4 contra 4 ontem não teve gol. Entendi. E engraçado, você falou do goleiro linha, né? E hoje no futebol de campo é mais ou menos isso que ocorre. Então você vê o Everton, o goleiro do Palmeiras, ele pega a bola, ele leva até mais ou menos ali o bico da área, e aí ele dá o lançamento. Quer dizer, ele tem mais ou menos essa função, né? Quer dizer, ele mais ou menos, entre aspas, ele copia uma linha de ação que vem do futsal. Não é isso? Antigamente, né, os europeus principalmente, para empurrar os 2 laterais, eles colocavam 3 zagueiros, né, empurravam os 2 laterais. Hoje o Palmeiras faz diferente. Muitas vezes o goleiro vem jogar, abre os 2 zagueiros, já empurra os 2 laterais e ele ganha mais um jogador do meio de campo, que geralmente é o Zé Rafael ou o Danilo, né, que está ali na função, mas já empurrando, já que o Veiga ou o Scarpa já está mais na última parte do campo. Então ele já começa a armação com o goleiro. O Liverpool, o Alisson, tem 3 assistências para o Salah esse ano, né? Nos últimos anos. Esses dias ele fez mais uma assistência, já de defender e já fazer a ligação direta no Salah. Então, antigamente, os goleiros no futsal e no futebol ajudavam muito mais defensivamente, com algumas coberturas. No futsal mudou faz tempo, da parte ofensiva, e no futebol
está ajudando ofensivamente também. Então, mas ela é fruto do futsal. Sem Da dúvida nenhuma. evolução, né? E os goleiros até hoje, não são aqueles goleiros marombados, assim, fortes. Os goleiros hoje são tudo fininho, alto e tem alta capacidade de jogar com os pés. Que é um pouco a função do goleiro linha do futsal, né? E se espelha muito nisso, né? No caso do goleiro linha, ele tem que saber jogar antes de defender. Sim. E a gente, além de a gente tem que manter uma posse de bola, porque se a gente perder, a gente está sem goleiro. Mas em alguns treinos nossos, ele treina no gol também, porque numa eventualidade da gente não conseguir trocar, ele vai ter que correr pro gol e vai ter que fazer as defesas, né? E você vê, em 2014, na Copa do Brasil, tem uma mudança muito drástica, né? Que é com o Neuer. A Alemanha adianta os 10 jogadores de linha para abafar os adversários, né? E o Neuer faz a cobertura, ele joga fora da área praticamente Ele faz o papel de um líbero ali, né? da Copa inteira, ele joga fora da área. Uhum. E aí isso influenciou, na verdade, o sistema, né? E se espalhou, né? Hoje os goleiros, hoje você vai contratar o goleiro, bom, esse aqui é goleiro, ele pega debaixo do gol, mas ele sabe chutar, ele sabe sair jogando, ele sabe dar um passe, né? Porque tem goleiro que é robozão, só joga ali debaixo do gol. Que era o Marcos, né? Marcos, Rogério Ceni, ele batia falta, mas não fazia cobertura. Dida, Cássio, né? Até hoje. Sim. Essa história do goleiro linha é interessante porque na nossa época o goleiro não podia sair da área. Perfeito. Ele relava na bola, era falta para o adversário. Perfeito. Era assim. A bola não podia, o goleiro não podia lançar a bola e passava do meio canto, do meio da quadra. São todos os detalhes que foram mudados. Que nem no caso do goleiro poder jogar junto com os outros, eu acho que esse é a maior evolução. Como o professor falou, houveram muitas mudanças, e principalmente a parte de mentalizar e a parte tática. Chegou num certo momento, não saía mais gols. O goleiro dentro da área, não podia arremessar e fazer uma transição direta, precisava quicar na quadra defensiva. E eles foram mudando o futsal. Para o goleiro poder jogar, para sair mais gol, porque sai ofensivo, mas sai defensivo, porque quando que ele perde a bola, você sofreu gol. Os arremessos na outra área, para ser mais rápido, né? Então, toda essa parte foi fazendo sair mais gols. Passou um tempo que aconteceu, as defesas já foram se adaptando, voltou a sair pouco gol, com todas as mudanças. Se não tivesse acontecido essas mudanças, nós teríamos aí jogos de 0-0, mas numa quantidade gigantesca. Como você falou, acho que até 1997, se eu não me engano, a bola estava passando um palmo da área do goleiro, ele não podia pegar. Sim. Ele ficava ali pertinho e não podia pôr a mão. Não podia colocar mão, pé, qualquer coisa. Eu lembro disso. Poxa, faz tempo, hein? Faz tempo. Mas foi nossos pais que contou pra gente. Não, então, mas assim, eu me lembro que eu disputei um campeonato paulista pelo 22 de agosto, na categoria juvenil, né? É assim, tinha o pivô, tinha os alas, os alas e o fixo. Hoje ainda é assim? Ou hoje joga naquele esquema muitas geral? Vezes tem. O sujeito ele não é criado aquele fixo ali, não é porque, né? Fazia que abria os braços, que recebia a bola, que fazia o pivô, né, para o outro vir de trás jogar. Né? Quer dizer, hoje eu acho que já mudou isso. Os jogadores são muito mais leves, são muito mais rápidos e tem uma dinâmica diferente. Né? A bola é assim mesmo, né? Não tem posição, né? Não tem as posições, né, dentro da quadra. O fixo, basicamente, hoje a gente chama de fixo ala, de armador, né? Porque a mudança de ala para fixo é muito pequena, né? Praticamente são os mesmos jogadores. É lógico que se às vezes você tem um fixo que está acostumado a marcar um pouco mais e assim por diante. O pivô depende muito do jogo. Foi como eu falei, nós temos o Rafão, pivô de referência, forte, né? Mas nós temos o Rodrigo, que tem 1,60 m, deve pesar 60 quilos, que é um pivô de movimentação, que é o Davis no Corinthians, né? E você vê os do Magnus, é o Éder Lima, que jogou lá há um tempo, o Charuto agora, são pivôs mais de força. Então, tem todos os biotipos. E conforme o biotipo, conforme a necessidade do jogo, você utiliza aqueles 5 minutos, 7 minutos, né? Mas eu acho que o jogo ficou mais dinâmico de alguns anos para cá. Entendi. E me diga uma coisa, assim, você vai pegar um adversário amanhã. Você já sabe como esse adversário joga. Quer dizer, mais ou menos como no futebol. Você prepara o time para jogar aquela partida contra aquele adversário com aquelas características.
É assim que funciona? Assim que funciona. Cada partida tem um plano, é cada isso? Cada partida tem uma parte tática que a gente vai tentar utilizar. Então, a gente geralmente sabe o adversário, né? Mesmo nos mata-matas, como um tempo antes, 10, 12 dias. Então, no final de semana, a gente assiste jogos do adversário e na semana seguinte, a partir da segunda-feira, a gente faz o treino até na sexta, até na quinta, o dia do jogo, voltado para o adversário que nós vamos enfrentar, né? Para ter poucas surpresas. Por exemplo, ontem a gente não conseguiu atacar muito em 4, que era sem o pivô. Ontem nós tivemos que utilizar boa parte do jogo o pivô, ponderando um pouquinho quando que o fixo dele estava na quadra do Bob. Contra Santo André e contra São José, a gente atacou praticamente sem pivô. Os pivôs praticamente não jogaram os 40 minutos. Eu preferi 2 alas e 2 fixos, para a gente ter uma marcação mais forte e mais velocidade para contra-atacar. Então, depende do adversário, você monta o seu estilo de jogo. Entendi. E você me disse que agora vocês disputam o Campeonato Paulista, é isso? Liga Paulista. A Liga Paulista, porque o campeonato era a federação que montava. E aí vocês romperam com a federação e criaram a Liga. O que ocasionou esse rompimento? A federação ainda tem o campeonato dela. Se eu não me engano, esse ano acho que deu 8 ou 9 times. O nosso campeonato deu 20. Alguns jogam até os 2 campeonatos, né? O Magnus, Santo André, Limeira. Esse rompimento foi por organização e por taxas, dinheiro. Você pega para fazer a inscrição na Liga e já jogar, você tinha que fazer já um depósito de R$11 mil, né? Na federação. Então a federação já saía te cobrando R$11 mil. Você vê, na Liga, depois que nós formamos, fizemos os franqueados, tudo mais, a gente paga 2.400 para jogar. Então, uma diferença gigantesca. Uma diferença enorme. Você pega depois taxas, você vai transferir um jogador na Liga, a gente paga R$500. Ele pode vir de qualquer parte do mundo. Você vai fazer uma transferência da federação, uma transferência internacional, vai sair 2.500, 5 vezes mais. Você transfere aí 6, 7 jogadores, deu 20 mil. Então, a gente financeiramente foi se organizando e vimos que nós tínhamos capacidade de fazer. Sim, e começamos a fazer. E se tornou mais democrático, né? Muito. A gente decide as tabelas, a gente faz votação para a fórmula de disputa, a gente decide datas, a gente sistema de disputa, bola, tudo. Como vai ser o regulamento. Ficou muito democrático. E o time pequeno tem o mesmo voto do time grande. Democracia. 20 times, 20 clubes, como foi esse ano, 11-9 está decidido. E como é que é dividido? É dividido em grupos? Ou vocês jogam todo mundo contra todo mundo e depois vocês fazem um bem bolado lá na frente? Ou ponto corrido? Como é que funciona isso? Antes da pandemia, a gente fez todo mundo contra todo mundo, tá? Então, você fazia... Jogo de volta? Só ida, porque 20 times dá 19 jogos. É uma quantidade boa já, né? Uhum. Depois da pandemia, a gente regionalizou 2 campeonatos para evitar viagens longas, porque tinha todo um processo de como você utilizar o ginásio, né? Portões fechados. Nós estávamos com dificuldade de restaurantes à noite, que não estavam abrindo, né? Sim. Então, este ano, que deu uma normalizada, a gente já fez 2 grupos de 10. Durou. Então, já ficou um pouco mais justo. Mas eu acredito que ano que vem volte todo mundo contra todo mundo. O vírus está aí, mas a gente teve tem a vacinação. Conviver, e tem que conviver com ele. Tem que conviver, né? Com ele. A gente, para participar dos campeonatos, tem que ter a vacinação. Quem não teve a vacinação tinha que ir fazendo teste a cada 15 dias. Teve todo um desenvolvimento que a gente conseguiu controlar bem. Mas eu acredito que ano que vem a Copa é grupo, geralmente, que é um campeonato mais curto, né? Março, abril e maio. Depois a Liga, eu acredito que volte a ser todo mundo contra todo mundo, do final de maio, começo de junho até dezembro. Tá, entendi. E me diga uma coisa, vamos para um tema polêmico aqui, né? E a arbitragem do futsal? Como é que ela é hoje? Ela assim, porque assim, eu vejo jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol, me parece que quem apita são sempre os mesmos. Quem apita são sempre os mesmos. Parece que tem uma caixinha ali, uma caixinha fechada. Bom, pelo menos é isso. Não, pelo menos é isso. E como é que é essa questão no futsal? São sempre os mesmos caras que apitam?
Tem uma formação para esses árbitros? Eles fazem sorteio antes dos jogos? Como é que funciona isso? Não tem sorteio, tá? A formação é feita no estado de São Paulo, com cursos, pré-temporada, no começo do ano, né? Não foge muito do campo. Tem árbitros em todas as regiões. Então, em alguns momentos do campeonato, manda os árbitros da região, bons árbitros, lógico, né? E quando que você vê que aquela região é um pouco mais pobre de quantidade, para não ser uma coisa repetitiva, aí tem os árbitros de São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca, né? Que se pratica futsal de manhã, de tarde e de madrugada. Sim. Futsal sim. Em São Paulo tem campeonatos de madrugada. De madrugada. Uhum. Então forma muito árbitro. E nós temos grandes árbitros no estado de São Paulo, com muita qualidade. Eu não vejo isso daí como um problema na Liga Paulista. Eu vejo grandes jogos com grandes árbitros. Não vejo influenciar no resultado. O pessoal antigamente tinha... No passado recente, vamos falar assim. O time, no caso, o time de Araraquara vai jogar, leva um árbitro, vai jogar contra Botucatu, por exemplo, eles trazem um árbitro. Aí fica um árbitro de cada cidade, mas mesmo assim com isenção. Você chegou a pegar esse formato? Existe isso ainda em algum lugar? Não pegamos e não tenho conhecimento de existência, não. Na Liga Paulista, na Copa, né? São árbitros que vêm de uma cidade Y, né? Nunca é da cidade do mandante. Então, por exemplo, se jogar Araraquara e Corinthians em Araraquara, não vai ser arbitragem de Araraquara. Se jogar Botucatu e Campinas em Botucatu, não vai ser a de Botucatu. São sempre de outras cidades. Entendi. E me diga uma coisa. E o público? Né? Assim, tem bastante público nos jogos? O pessoal comparece, prestigia o futsal? Ou é uma coisa assim, você chega lá na quadra, vai jogar, tá vazio, ou tem meia dúzia de pessoas e tal? Como é que é o público? O pessoal paga ingresso, assiste gratuitamente, ou tem que levar alguma coisa? Como é que é isso? Sobre a cobrança é muito de cidade para cidade, né? Em Araraquara a gente não faz cobrança de ingresso, nós temos essa política, né, nas nossas modalidades, isso daí vem da Secretaria de Esporte. Ribeirão, depende do adversário, faz, né, a cobrança. Em Campinas o Pulo pede 1 quilo de alimento não perecível para fazer doação, então depende muito da cidade. Sobre a quantidade de público, né? É igual ao do futebol. Araraquara e Corinthians, como nós recebemos o Corinthians há alguns anos aqui, 3 mil pessoas no Gigantão, né? Araraquara e FIB, um time menor, igual a gente, 500 pessoas. E tem algumas cidades que o futsal é a única modalidade da cidade. Você pega Dracena, cabe 1.000 pessoas no ginásio, quase todo jogo. Conheço lá, terra boa, hein? Calor. Quente, hein? Calor. Quente e longe. Longe. Quente tinha um amigo longe. de lá, pô. A gente ia lá. Nossa, que saudade. Cortar Dracena. Pompeia. Nossa, quente e longe. Quente demais, né? Então você pega Dracena, o ginásio raramente não está lotado. É a única atração da cidade, não tem outro esporte de alto rendimento, né? Você pega Botucatu, a maioria dos jogos está lotado. Então, que nem nós e Pulo lá em Campinas no jogo da volta, eu tenho certeza que vai estar lotado. Então depende muito da cidade, do jogo, do adversário. Mas o futsal tem público, né? Porque muita gente pratica, né? Além de ter público... o pessoal gosta, né? E eu costumo falar que é confortável. Você vai numa quadra, você senta, você não vai tomar sol, você não vai tomar chuva, você compra lá seu refrigerante, você compra seu pastel, seu hot dog, você senta lá, vai ter um banheiro perto, você está assistindo o jogo perto, né? É tudo muito mais simples. Entendi. Por falar em mais simples, vamos entrar nesse assunto então. Que nem no caso, a Uniara é o patrocinador master do time de futsal e é mais simples e é mais barato que o futebol convencional. Essa ajuda que a Uniara dá é muito importante para a modalidade, não é? Olha, se eu ficar aqui 1 hora falando bem da Uniara, vai ser pouco, porque é sensacional o que a faculdade fez, né?
Uma coisa que começou em 2000, um trabalho que começou em 2000, eu jogava ainda, então eu joguei até 2002, quando eu estava acabando minha graduação aqui na Uniara. Em 2003 eu tive o convite para ser o técnico através do Volney e do Fernando Mauro. Foi quando eu assumi a equipe. Um tempo bom, né? E nisso daí a faculdade sempre deu toda a estrutura para a gente, né? Teve ano que foi ajuda de bolsas, teve ano que foi financeiro, quando que a gente precisava de qualquer material esportivo, uniformes. Até hoje é sensacional. O que a faculdade faz através do Fernando Mauro, eu não tenho palavras para agradecer. Para minha profissão foi sensacional, porque foi meu primeiro emprego, então deu uma alavancada muito grande, né? Sou eternamente grato à faculdade e ao Fernando. Interessante, bem, muito bom, muito bom. E até deve ter até algum jogador que de repente faz algum curso aqui ou coisa assim, o aluno consegue uma bolsa, consegue melhorar as condições sociais de vida, melhorar as condições econômicas, né? Sim, volta e meia nós estamos conversando, né? Nós, de 2003 para cá, nós vimos se formar fisioterapeutas, pessoal do direito, educadores físicos, e é muito gratificante, porque às vezes a gente tem alguma confraternização e o Fernando comparece, como o aniversário da minha filha, por exemplo, e nós vamos lá, o Fernando, que lá jogou com a gente em 2003, formou em Direito. Fernando, que lá jogou com a gente em 2005, formou em ADM. Eu acho que esse trabalho do esporte, apesar de ser competição, mas essa parte social, essa parte de inclusão... Porque a extensão, ímpar, né? né? A universidade é ensino, pesquisa e extensão, né? Eu acho que essa aí é a capacidade que a universidade tem de dar suporte para as melhorias das condições sociais e também das condições econômicas das pessoas, e de todo mundo envolvido, né? Eu acho que esse é o verdadeiro papel, né? Onde você consegue integrar esporte, ensino, e até por isso que a gente está fazendo esse podcast. Então, por exemplo, nós trouxemos, terça-feira nós vamos conversar com a Roseli do basquete, nós conversamos com o Fernando Mauro sobre o basquete da Uniara lá no ano 2000, né? Então a gente está tentando resgatar um pouco essa história do esporte mais amador de Araraquara, né? A ideia a gente vai conversar aqui com o Boni, lá da PIA, o Bonifácio, lá da PISA, vamos falar sobre atletismo, sobre a ginástica. Então esse daí tem sido o nosso... Por isso que nós o chamamos aqui para bater esse papo e conversar um pouquinho. A Roseli é uma mulher ímpar, né, no esporte araraquarense. Hoje ela é a secretária, a presidente da Fundesporte, né? Ela que fica à frente das modalidades de competição, ela e o Ed, né? Faz um trabalho sensacional. O basquete feminino nosso agora é muito forte novamente, né? De alguns anos para cá, com a parceria do SESI. O basquete masculino nosso voltando a ser forte, né? Esse ano, com o Nezinho puxando a fila, né? Com o Fábio de técnico. Então o esporte araraquarense vive um bom momento. Daí nós temos o retrato nos Jogos Abertos, né? A gente conseguir uma colocação muito boa, a melhor da nossa história, né? Os Jogos Regionais a gente brigando por título em todas as modalidades. Nosso esporte vive um bom momento. Porque você tem investimento, mas também tem os resultados aí que surgem no resultado esportivo, que é fundamental para se pensar e continuar organizando esses eventos, né? E me diga uma coisa, como é que você vê o futuro do futsal em Araraquara? Quais são... Existe alguma meta? Porque você é um cara que está bem por dentro do que ocorre, né? Quais são as metas de médio e longo prazo para o desenvolvimento do futsal na cidade? Eu acho que na equipe principal, acho que a gente está num caminho bom, jogando a Liga Paulista, jogando a Copa, jogos regionais, quando classifica para os abertos. Eu acho que esse é o caminho da gente continuar mantendo. A gente sempre faz campanhas, eu costumo falar que decentes. O que é campanhas decentes? É classificar na primeira fase. Nós temos um dos menores investimentos da Liga Paulista, mas a gente consegue muitas vezes chegar numas oitavas, numas quartas. Em 2018 fomos semifinalista da Copa e quartas de finais da Liga, campeão dos Jogos Regionais. Perdemos a semi dos abertos para o Magnus completo, com o Rodrigo, Thiago, toda uma seleção brasileira, de 3-2. Então eu acho que o futsal nosso, na parte principal, o feminino também nosso é muito forte. Somos atuais campeões da Liga Paulista. Você treinou o time feminino também? Treinei 2 anos. Né? Como é que foi essa experiência? Foi muito boa, foi gratificante, né? Nós tivemos alguns probleminhas
na comissão técnica em 2020, no qual a comissão técnica saiu. Aí eu assumi, era para mim ficar poucos meses, mas o trabalho foi desenvolvendo muito bem. A gente foi campeão da Liga, depois campeão da Copa, né? E a gente acabou ficando um pouco mais, quase 2 anos. Mas agora no meio do ano, agora em maio, eu acabei saindo mesmo. Fiquei só de comissão técnica, como assistente técnico. Nós já tínhamos integrado o João nessa comissão técnica, né? E estávamos preparando ele para assumir. Porque 2 modalidades acaba sendo desgastante, porque você tem que assistir mais jogos no final de semana. Você monta 2 times diferentes para jogar. É tudo em dobro. Tudo em dobro. Tudo em dobro, né? Taticamente são jogos diferentes, né? Então, agora o João assumiu, dou respaldo para ele, mas está na mão dele. E uma coisa que é importante para o nosso futsal, nós temos que ter categorias de base. Você falou o que eu vejo para os próximos anos. Eu vejo que nós precisamos de categorias de base. É isso que vai fazer o nosso futsal ser sempre forte, é isso que vai estimular as crianças, é isso que vai... A gente tem um adulto que é um espelho, é interessante, mas é isso que vai fomentar os atletas, que vai fornecer atletas para a gente num curto ou longo prazo, mas eu vejo que nós precisamos de categorias de base. Uhum. Tem que começar algum projeto, colocar alguma coisa, né? Tentar viabilizar alguma coisa nesse sentido, porque material humano tem e meios para isso tem. Existem inúmeras quadras na cidade, né? O pessoal gosta, pratica bastante. Eu acho que é uma questão de organização e boa vontade, né? De você estar fazendo isso. Você acredita que passa por aí? Organização e boa vontade de quem queira fazer? A organização, né, boa vontade, mas também tem o custo, né, depois de muitas viagens, né, depois de taxas de inscrição, bolas, uniformes, tem um custo bom, mas eu acho que esse custo ele acaba sendo um investimento que depois vai te melhorar na saúde, vai te melhorar na parte de educação, Com vai certeza. melhorar em vários sentidos. Então não é um custo, é um investimento, vamos dizer assim, em pessoas, né? Então eu acho que passa por toda essa parte. E você treina o time sozinho ou você tem uma equipe? Você tem um auxiliar ali para te ajudar, para que veja os jogos. Você fala assim, e aí você vai montar um time para um jogo, o auxiliar fala assim para você, não, olha, mas esse aqui joga assim, aquele lá joga assim. Você tem esse staff ou é só você que faz isso? Nós temos uma comissão técnica, né? Eu sou o técnico, o João, preparador físico, né? O Nenê, o Edenilson, o treinador de goleiro. Nós temos o Belto e a Eduarda de fisioterapeutas. Assistir os jogos, eu prefiro eu assistir, né? Porque envolve a parte tática. Sim. E daí é muito mais o treinador. Mas eles também acompanham, né? De repente eles assistem algum jogo que a gente tem dúvida como jogar. De repente no sábado eu assisti, fiquei em dúvida, já mando todo mundo assistir, né? Porque a gente vai trocar informações. Né, tal, reunir, ver o que o pessoal acha. Né? Às vezes a gente vai num ginásio assistir tal equipe, nós vamos todos para a gente anotar, né? Para a gente saber como aquela equipe está jogando. Então nós temos uma comissão técnica bem organizada. Então ela é multidisciplinar, né? Tem o educador físico, tem o fisioterapeuta, né? Sim. É interessante. A Fundosport fornece psicólogos, se for necessário, que é o Stanley, né? Então nós temos uma equipe de saúde bem interessante. Uhum. Nós temos médico agora na Secretaria de Esporte, que é o Guido. O Guido, doutor. Isso, então... Meu vizinho. Toda essa parte aí faz uma diferença gigantesca, Sim, né? Essa estrutura. Gigantesca, né? Legal, muito bom. A gente estava falando... E como que é lesões no futsal? Então, é uma quantidade grande, né? Ainda mais por causa dos impactos, né? A quadra, a maioria muito dura. Quando que você só treina e joga no gigantão, ameniza bem, porque é taco, né? Então é melhor para o impacto, a madeira. Mas nós temos uma quantidade muito grande, né? Nesse momento, por exemplo, nós temos o Everton, que a gente está decidindo se é operação ou não, vai decidir segunda-feira, passamos por médicos ontem. Nós temos a Sara no feminino e a Isa, que já está decidido, 2 lesões de LCA, vamos operar agora no final do ano, então 7 para 8 meses parado, né? Os goleiros, nós temos muitas lesões de ombro, por causa dos arremessos, é muito arremesso e queda, né? Então ainda tem uma situação muito grande de lesões. E o departamento médico? A Secretaria de Esporte oferece, é muito bom, como a gente falou, né? Tem o Guido, tem fisioterapia lá 10, 12 horas por dia, se for necessário. O atleta pode fazer 3 sessões, conforme a necessidade, né, do jogo.
Então nós temos um suporte bom, a gente consegue fazer exame de imagem, nós temos algumas parcerias que a ressonância é fiel, né, às nossas necessidades. Sim. Então nós oferecemos um suporte legal. E até porque também quando você pode trocar o jogador muitas vezes durante o jogo, você dá um descanso para o cara, então ele já não se desgasta tanto, né? Então a cada 5 minutos você faz uma substituição. Eu acho que aí vem nessa de você controlar, né? Nós vínhamos com o Rodrigo lesionado e ontem ele fez poucas passagem de 2 a 3 minutos. É surreal no futebol você pensar uma coisa dessa no salão. Ó. Mas no salão 3 minutos é uma eternidade. Exato. Não passa nunca. Só que eu precisava preparar ele para o final da partida, porque se a gente estivesse ganhando, ele que marca o gol linha do adversário. Ele é o melhor jogador nosso dessa primeira linha. Então eu fui no jogo condicionando ele novamente. A gente já tinha condicionado fora de quadra, que ele ficou afastado 15 dias, né? Só que no final, como a gente chegou perdendo, era outros jogadores que queriam fazer o gol linha nosso, não era ele que participava, né? Mas a gente já teve essa preocupação durante o jogo, dele voltando para a partida. Tá legal. Ontem foi. Mata-mata, a gente coloca, que nem ontem nós tínhamos o Bituca, que vinha de lesão também, né? A gente foi condicionando ele a jogar algumas passagens, porque ele precisava fazer o gol linha se a gente estivesse perdendo. E daí ele, no final do jogo, ele tá bem. A gente foi tratando 3 sessões de fisioterapia, remédios. A gente custou para colocar ele no jogo ontem. Tá legal. Encerramos aqui o podcast com o treinador de futsal, René Benassi, da Uniara Fundo Esporte de Araraquara. Foi um prazer enorme recebê-lo. O prazer foi meu. Estou sempre à disposição. Adorei o bate-papo. Gosto de falar de futsal. Quer dizer, amo falar de futsal. Estou sempre à disposição. A gente agradece. Grande abraço. Abraço para vocês também.